Fala, galerinha! Pam, pam, param, pam, pam, pararanana. Pam, pam, param, pam, pam, pararanana. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos estudar? Vamos estudar? Enem por chegar! Galerinha, o que exatamente vai cair em biologia na prova do Enem? Galerinha, fazer esse podcast aqui, podcast dos amantes da biologia, para dar uma dica para vocês. Eu vou falar exatamente o que vai cair no Enem. Galerinha, vamos lá? Olha, saem muitas estatísticas aí com relação aos conteúdos, né? Os assuntos mais exigidos no Enem. Aí tem aquela estatística onde ecologia e meio ambiente é cerca de 40% em média das questões, 15, 16 questões, se eu não me engano, né? Das questões do Enem em biologia, 40% em média é só ecologia e meio ambiente. As coisas relacionadas ao meio ambiente, à ecologia. Não é que você precisa estudar conteúdo. Não cai conteúdo, conceito. Não cai isso, galerinha. O entendimento daquele tema em ecologia aplicado ao meio ambiente. As relações que existem entre os seres vivos. O efeito que um determinado princípio ativo, como poluição na água, pode provocar no meio ambiente. Desequilíbrio. É isso que cai no Enem, ecologia, não é conceito. Relação ecológica é muito exigido no Enem. Às vezes eles colocam uma situação que eles relacionam, um tema como doenças, parasitose e relação ecológica. Galerinha, então você tem que estudar por analogia. Enem quer saber o quanto você sabe, a quantidade de conhecimento que você tem. Então, se você não relacionar um assunto com o outro, porque biologia é isso, não é decorar. Não decore nada, galerinha. Relacione. Porque se você está estudando, por exemplo, vou te dar um exemplo bem prático. Uma doença como a esquistossomose, que tem relação com o caramujo, que para acontecer a esquistossomose tem que ter o caramujo no ciclo de vida do caramujo, da doença, ciclo de transmissão, melhor dizendo, da doença, envolve o caramujo. Todo mundo sabe que é o caramujo do gênero Bionfalaria, SP. Claro que existem outras espécies de caramujo, mas para acontecer a esquistossomose tem que ter o caramujo. Tem que ter a água contaminada com esse ser vivo. E se você utilizar, por exemplo, o controle biológico, veja bem, que é para combater o caramujo, sem necessariamente usar um caramujicida, vamos dizer assim, um inseticida na água, que vai poluir a água, você faz o controle biológico, muitas das vezes com outra espécie de caramujo, de outro gênero, ou até mesmo do mesmo gênero, com outra espécie. Aí vai haver uma competição, aí entra outro assunto, entra a relação ecológica. Então você tem doença, esquistossomose, e tem relação ecológica, que é a relação ecológica, é o combate de um caramujo para eliminar o caramujo que seria o vetor, no caso, um dos vetores que fazem parte do ciclo de transmissão da esquistossomose. Então é assim que se estuda, não vai sair pensando que a Enem vai pedir conceito. O que é esquistossomose? Quais são os hospedeiros? Não cai isso, cai uma analogia entre vários assuntos, mas está dentro de meio ambiente. E aí entra também a questão da poluição na água, né? A poluição na água você sabe que pode ser, principalmente quando você fala poluiu a água, você já relaciona com fenômenos que podem acontecer em função de atividades que o homem mesmo provoca, né? A gente sabe muito bem que talvez nem caia mais, mas eutrofização tem relação com poluição na água. Então, são dois assuntos: poluição e
eutrofização, que é o fenômeno em consequência da poluição na água, que nada mais é do que a matéria orgânica que é lançada na água por atividade feita pelo homem. Então, vou dizer exatamente aqui o que vai cair no Enem para vocês, em biologia. Estou só começando esse podcast. Nós vamos colocar algumas questões e vou comentar o tema central. O que você deve estudar em biologia, né, dentro do seu cronograma, porque tem muita gente que estuda demais e esquece de estudar o essencial. Então, galerinha, é aconselhável, claro, que vocês façam muito exercício, revisem questões que já foram passadas, tentem achar o tema central daquela questão, que o Enem gosta de estar repetindo temas, não as questões, mas os temas que relacionam, né, com determinado conteúdo que vai ser abordado em determinada questão, tá bom? Olha, tem uma questão aqui que fala já dentro de meio ambiente. Depois eu vou para os outros conteúdos que podem ser exigidos, se der tempo no podcast para não ficar muito longo. Fala assim, tem mais citações, mais afirmações, né? E depois você vai justificar aqui sua resposta e ver qual é a correta aqui, beleza? Comentar. Na verdade é uma questão discursiva, mas ela pode ser abordada também no Enem. Enem só questão de múltipla escolha. Mas fala do tema central, que é meio ambiente. A floresta amazônica deve ser preservada a qualquer custo. Afinal, é o verdadeiro pulmão do mundo. Essa é a afirmação 1. Diante das demandas promissoras dos mercados de carbono, algumas áreas de plantio na Amazônia têm sido abandonadas para dar lugar a uma nova dinâmica de recolonização nessas áreas. Foram extraídas a primeira de uma propaganda de TV de cunho ambientalista e a segunda de uma revista de divulgação científica. Essas duas citações. Então, na letra A diz assim: pode-se falar em erro conceitual quando se faz referência a florestas maduras como a Amazônia, como o pulmão do mundo. Vamos justificar isso? Sua resposta? Veja bem, vamos logo na letra B. Indique duas diferenças básicas encontradas entre comunidades de início e de final de sucessão, relacionadas com a dinâmica dos processos ecofisiológicos em um ecossistema florestal. Veja bem, olha os temas centrais que entram aqui. Conteúdos, comunidades, conceito de comunidade, o aluno tem que saber. Sucessão ecológica, o aluno também tem que saber. Veja bem, quando ele fala, pode-se falar em erro conceitual, quando se faz referências a florestas maduras, como a Amazônia, como o pulmão do mundo, então é assim. Resposta: sim, as florestas em equilíbrio, elas atingem o que, galerinha? Um estágio, denominado estágio clímax. Olha lá a sucessão ecológica. No qual tudo que é produzido, que é através de que processo químico, galerinha, da fotossíntese, será consumido metabolicamente, né? E, portanto, não se observa a emissão de oxigênio nem a absorção do carbono a partir do meio ambiente. Belezinha? Então, quando chega nesse estágio clímax, já se produziu o máximo. Então, a floresta ali estabilizada chegou ao momento que ela não vai mais estar emitindo com tanta intensidade o oxigênio, e as reações feitas por fotossíntese, as reações químicas, já tendem a diminuir. Ela chega a um estágio clímax, né? Aí vem aquela coisa da produção primária, produção bruta, né? Produção líquida e bruta. Vocês têm que dar uma lida nisso aí, em PPL. Produção primária líquida, produção bruta. Então, taxa de fotossíntese, a variação da taxa de fotossíntese, quando é que ela aumenta, quando é que ela diminui, em que condições. Então, esses são temas centrais que você deve abordar dentro do assunto de ecologia. Na letra B, ele diz assim: as diferenças básicas encontradas entre comunidades de início e de final de sucessão. Veja bem. Galerinha, a comunidade inicial, ela é chamada de quê? Quem lembra? SESI. Apresenta baixa biodiversidade. Claro, galerinha, a comunidade inicial ela não tem uma alta biodiversidade.
mas ela tem uma alta produtividade primária, porque ela quer crescer, ela quer passar do estágio de pioneira para clímax. Então a comunidade inicial, ela tem baixa biodiversidade, mas ela tem uma alta produtividade primária. Já a comunidade clímax, como eu falei há pouco, ou é aquela final, ela já possui uma alta biodiversidade e tem uma baixa produtividade primária, certo? Muito bem, porque aí a taxa de fotossíntese tende a diminuir, já está chegou no estágio clímax, estabilizou a comunidade, vamos dizer assim, a paisagem florística, ali já tem árvores, já tem diversas espécies de animais, vegetais, a fauna já está ali composta, então não tem como ter uma baixa biodiversidade. Na comunidade clímax tem uma alta biodiversidade e a produtividade primária, as etapas de fotossíntese, a produção de fotossíntese tende a diminuir, beleza? Tem uma outra questão aqui, fala sobre, ainda dentro de ecologia, claro, fala assim, o enunciado. Em carta enviada à revista científica Science, cientistas brasileiros afirmaram que as mudanças no Código Florestal Brasileiro, aprovadas por Comissão Especial da Câmara dos Deputados, neste ano, poderão levar mais de 100 mil espécies à extinção, além de aumentar substancialmente as emissões de CO2, de gás carbônico na atmosfera. Aí tem duas questões também discussíveis. Qual o problema ambiental causado pelo aumento das emissões, galerinha, de CO2? Quais as consequências? Todo mundo sabe disso. E a segunda diz assim, segundo cientistas, a flexibilização no Código Florestal estimulará o desmatamento e reduzirá a restauração obrigatória de áreas nativas ilegalmente desmatadas. Explicar o seguinte, como essas mudanças no código podem levar à extinção de espécies, né? E o aumento das emissões de gás carbônico. Então, o Enem quer que você interprete, entenda o quanto você sabe, ele quer saber o quanto que você sabe. Se ele fala na letra A, qual o problema ambiental causado, todo mundo sabe, pelo aumento das emissões do CO2 e as consequências, a gente sabe que o aumento das emissões de gás carbônico na atmosfera aumenta o efeito estufa. Lembrando que esse efeito estufa, na verdade, que o aquecimento global já existe há muitos anos. Em eras passadas, sempre existiu aquecimento. Agora, quando ele é intensificado, forma essa estufa, esse aquecimento demasiado provocado pelo homem. As consequências são a ampliação da temperatura global, derretimento das calotas polares, por exemplo. E todo mundo sabe também que se fala em níveis do oceano, que são elevados, né? A elevação dos níveis dos oceanos. Quando fala na letra B das mudanças no Código Florestal, vai estimular o desmatamento, que vai ocasionar o quê? Uma redução da cobertura vegetal, galerinha. Isso vai interferir nas teias alimentares, empobrece o solo, altera a temperatura. Sem floresta acontece tudo isso. Umidade do ambiente reduz a transformação do carbono em biomassa, aumentando o seu teor na atmosfera. Por que reduz a transformação do carbono em biomassa, aumentando o seu teor na atmosfera? Galerinha, as florestas, elas retêm o CO2, acumula ali nos seus tecidos, as plantas, os vegetais, o carbono. Ele só é liberado na atmosfera quando a floresta ela é queimada. Então, as árvores é o que a gente chama de são sequestradoras de CO2 na atmosfera. Elas são necessárias justamente para captar esse CO2, porque elas precisam para fazer fotossíntese. Então, vamos dizer que assim, que os metabólitos desse carbono, na forma de carbono mesmo, né, fica nos tecidos vegetais. E CO2 é quando é liberado para a atmosfera, por ocasião das queimadas provocadas pelo homem. Então, essa mudança no código vai estimular o desmatamento e também vai ocasionar essa redução da cobertura vegetal. A gente sabe que empobrece o solo, porque quando chove, sabe quem que filtra a água da chuva para cair no solo? As florestas. É como se fosse um escudo. Não cai direto, a chuva não cai torrencialmente. Ela não cai direto no solo. Só se não tiver árvore.
E quando ela cai direto no solo, sem árvore, que é como se fosse um protetor para cair de forma assim, gotejamento, se não tiver a árvore, a chuva ela lava o solo, ela tira os nutrientes, então empobrece o solo, galerinha. É o que a gente chama de lixiviação. Anotem aí. Sem árvore, causa lixiviação do solo. E também erosão, a falta da mata ciliar. Galerinha, é um assunto puxando o outro. O Enem quer saber o quanto você sabe. Outra questão sem perder tempo. O que vai cair, professor, na prova de biologia no Enem? Tem uma questão que fala: Copaífera Langsdorff. Que nome lindo. Eu gosto de nomes científicos da biologia. Tem muito aluno que tem resistência à biologia por causa desses nomes feios. Então, a Copaífera Langsdorff é uma árvore de grande porte. Não estou xingando ninguém não, galerinha. Amplamente distribuída pelo Brasil. E ela é conhecida, agora você não sabe o nome, popularmente como copaíba. A dispersão das sementes da copaíba ela é feita por árvores frugívoras. Frugívoras. Calma aí, galera. Olha, letra A. Indique e explique objetivamente a relação ecológica. Olha aí outro assunto entrando. Anota os temas centrais. A relação ecológica que se estabelece entre a copaíba e as aves frugívoras. E na letra B, considerando que as sementes elas poderiam germinar ao redor da planta-mãe, por que a dispersão é importante para a espécie vegetal? Galerinha, aqui entra uma relação ecológica chamada de protocooperação. A árvore ela é beneficiada pela dispersão de suas sementes. E as aves se alimentam da polpa carnosa de seus frutos. Está aí, ó. Mas elas podem viver separadas? Podem. Então não é obrigatória. Protocooperação, a gente sabe que é um tipo de mutualismo não obrigatório. A árvore é beneficiada pela dispersão de suas sementes. Quem faz essa dispersão? As aves. E as aves se alimentam da polpa carnosa dos frutos. Está vendo aí? A relação ecológica existente entre a copaíba e as aves frugívoras. E a letra B fala que as sementes poderiam germinar ao redor da planta-mãe, porque a dispersão é importante para a espécie vegetal. Claro, gente, a dispersão das sementes ela é importante para a espécie vegetal, galerinha, porque diminui a competição. Olha, diminui a competição, outra relação ecológica, entre a planta-mãe e sua descendência, por nutrientes do solo e também pela luz. Aí vai ocupar uma ampla área territorial, vai ter árvores de copaíba dispersas num ambiente distinto. Por quê? Porque houve a dispersão feita pelas aves. Então a planta-mãe e sua descendência, elas não vão competir, certo? Porque existe uma área territorial extensa para todos sobreviverem, para garantir a espécie, vamos dizer assim. Então a dispersão é importante por isso, para não ter essa competição entre a planta-mãe e sua descendência, aquela árvorezinha que nasce perto da planta-mãe. Belezinha? Show, show, show! Pam, pam, param, pam, pam, paranana. Terminou, professor? Não! Ainda dentro vamos lá, de relação ecológica. Olha, galerinha, tem um assunto aqui que fala de mutualismo. Mutualismo, eu tenho um podcast só sobre mutualismo. Solicitem, procurem no canal. Tem uma questão que fala assim: a vaca é um ruminante. Professor, eu não sei o que é ruminante. Ruminantes são aqueles animais que ruminam. Ruminar é aquele ato de ficar mastigando, que nem você quando está com chiclete. Perceba que o boi, a vaca, o cavalo, o bode, a cabra, todo tempo estão ruminando, mastigando. Aquilo ali é para ajudar na digestão. O rumen é como se fosse uma pança, é a pança. Porque o estômago dos ruminantes ele é mais complexo que o estômago dos seres humanos, dos carnívoros, dos cães. Porque nós somos monogástricos. Os ruminantes são poligástricos. O estômago dos ruminantes, para vocês terem uma ideia, eles têm 4 compartimentos, se eu não me engano. Almazo, abomazo, rumen e retículo, certo? Então essa digestão ela é complexa. O alimento vai lá no estômago e volta para a boca.
Galerinha. E ainda tem as bactérias que ajudam na digestão da celulose. Então, tipo de relação biológica existente entre a vaca e esses outros seres vivos. Ele fala que a vaca é um ruminante cujo estômago tem compartimentos onde ocorre o processo de digestão da celulose, que eu estou falando. Esse processo é auxiliado por micro-organismos. Então, a letra A, que tipo de relação biológica existe entre a vaca e esses outros seres vivos? E que nutrientes do mesmo grupo de celulose os humanos conseguem digerir? Bom, mutualismo é uma relação obrigatória em que ambos os indivíduos ganham com associação. Não, ela não é só, quando ela não é obrigatória, o mutualismo é chamado de protocooperação. O micro-organismo, gente, encontra um ambiente, um abrigo com alimento, a relação biológica é essa. E a vaca tem a digestão favorecida. Já que nutrientes do mesmo grupo da celulose, os humanos nós conseguimos digerir, são os polissacarídeos, né? Assim como o amido e o glicogênio. Então a celulose é do grupo dos polissacarídeos, assim como o amido e o glicogênio, respondendo a letra B, que nutrientes do mesmo grupo da celulose, os humanos conseguem digerir. Agora, às vezes, se você experimentar comer o capim, come aí capim, galerinha, vê se você consegue digerir. Em parte você consegue, mas depois que você fizer a sua necessidade fisiológica, olhe lá, vê se não aparece os fragmentos de capim lá inteirinho, porque você não tem essa capacidade de fazer a digestão da celulose, né? Tão eficiente, vamos dizer assim, tão eficiente como tem os ruminantes. Em função dessa relação biológica que eles fazem com essas bactérias que digerem a celulose. E tem uma enzima chamada celulase. Galerinha, foi questão do Enem 2015. Professor, o que vai cair no Enem em biologia? Quais as questões de biologia no Enem? Estou lendo para vocês aqui, estou comentando, né? Muito bem. Vamos lá então, professor. Olha, agora já saindo um pouco do assunto de meio ambiente e de ecologia, lembrando que você deve estudar também ainda dentro de ecologia, a diferença entre nicho ecológico e habitat. Já postei várias vezes no meu Insta, também tem no canal, tem um vídeo falando sobre essa pérola do Enem, que eu chamo de pérola, porque nicho ecológico na verdade, seria a profissão daquele ser vivo, né? E o habitat é o endereço de onde ele trabalha. Olha aí, galerinha, que legal! Nicho ecológico é exatamente o modus vivendi, do latim, de uma espécie, o modo de vida daquela espécie naquele determinado habitat. Isso é nicho ecológico. O que essa espécie faz para garantir sua subsistência? Isso é nicho ecológico. Você pode ter, no mesmo habitat, diversos nichos ecológicos, galerinha. Certo? Se tem diversos nichos ecológicos, não vai haver competição entre aquela espécie, né? Uma espécie, sendo da mesma espécie, claro, não vai competir com outra, porque tem vários nichos ecológicos dentro do mesmo habitat. Então, o habitat é simplesmente o lugar onde a espécie vive, seu endereço. O nicho ecológico já vai ser o papel que ela desempenha naquele habitat, a relação dela com outro ser vivo, até com o mesmo ambiente, né? Como é que as atividades dela, se ela é diurna ou noturna, modo de vida dela, como ela se reproduz, o potencial biótico daquela espécie, se ela é capaz de se reproduzir muito, certo? Isso é nicho ecológico. Então, tem material sobre nicho ecológico e habitat. É importante que você saiba diferenciar nicho ecológico de habitat. Se eu tenho, por exemplo, eu tenho uma árvore e tenho pássaros da mesma espécie. Eles vivem na mesma árvore. Será que vai haver competição se tiver uma variedade de alimentos naquela árvore e eles consomem qualquer variedade de alimento, ou não só uma? Por exemplo, na árvore tem semente, tem folhas, tem a vagem da semente, né? Então, pode ter frutas nessa mesma árvore
Então, alguns pássaros são da mesma espécie, na verdade, e se alimentam eles têm várias aptidões alimentares. Então ali eu tenho vários nichos ecológicos naquela mesma árvore, né? Naquele mesmo habitat onde eles vivem. Não tem competição, mas eu tenho vários nichos ecológicos daquele passarinho da mesma espécie vivendo na mesma árvore. Então é isso que vocês devem deduzir. Nicho ecológico é mais complexo o conceito. Beleza? Tem uma questão aqui que fala sobre, vamos dizer assim, genética, né? Evolução. Vamos ler. Vamos ver qual é o tema central da questão. O que vai cair no Enem? Algumas raças de cães domésticos não conseguem copular. Copular é transar. Fazer amor, namorar. Hein? Não consegue copular entre si. Isso é em função da grande diferença entre seus tamanhos corporais. Ainda assim, tal dificuldade reprodutiva não ocasiona a formação de novas espécies. Então entra aqui a evolução. Formação de novas espécies, galera, é especiação. Especiação, aí vem a pergunta, não ocorre devido a quê? Devido, eu vou logo direto na resposta, né? Devido ao fluxo gênico, galerinha. O fluxo gênico, galerinha, é uma das forças evolutivas que mantém populações e subpopulações da mesma espécie. Aí entra variabilidade genética, fluxo gênico, é uma força evolutiva. Elas podem apresentar tamanhos muito diferentes, distintos, não cruzam entre si, mas essas raças não sofrem um processo de especiação. Aí a pergunta diz, a especiação não ocorre em função desse fluxo gênico, galera. É isso? É a manutenção do fluxo gênico. Tem uma manutenção. Então esse fluxo gênico, ele ocorre entre as espécies de porte intermediário. O fluxo gênico é uma das forças evolutivas, como estou dizendo para vocês, que mantém as populações e subpopulações da mesma espécie. Então essa seria uma questão sobre evolução. A evolução também gosta de estar no Enem. Então dê uma olhada em especiação, isolamento reprodutivo, dê uma olhada também em, deixa eu ver aqui, alopatria, dê uma olhada em estruturas homólogas, heterólogas. Isso aí é uma questão que pode cair ou não, mas se cair, cai numa situação como foi essa daqui. Beleza? Professor, o que mais vai cair na prova do Enem em biologia? Galerinha, eu diria para vocês o seguinte, estudem também fisiologia. Fisiologia também cai a questão da sistema cardiovascular, hematose, dê uma olhada em hematose, metabolismo energético, vai entrar em hematose aí, com certeza, relacione metabolismo energético com hematose, certo? Dê uma olhada nisso aí, com certeza vai estar na prova de biologia do Enem. Parasitose, esquistossomose, tem um material, né? Viroses, com certeza, vai ter uma questão lá. Não sei se é sobre Zika vírus, não sei se é sobre a Aedes aegypti, mas se for sobre a Aedes aegypti, Aedes aegypti é a pronúncia correta, que eu ensinei para vocês. Aedes aegypti. Tem um podcast falando como se pronuncia corretamente e eu explico o porquê que a pronúncia é Aedes aegypti, não é a Aedes aegypti. Também tem material só sobre o Aedes aegypti, suas características, suas particularidades, o histórico todo desse inseto, desse culacídeo. Pode ser que caia sim, já tem tempo de cair. Já elaboraram questão, já deram tempo para elaborar questão sobre vírus, agora não sei qual dessas doenças. Por que você não faz um quadro comparativo entre essas viroses? Chikungunya, Zika vírus, dengue, relacionando também com febre amarela, que tem a ver com este vetor. O que é vetor? Dê uma olhada. Será que vetor é só inseto? Vetor pode ser uma água contaminada ou um alimento contaminado. No caso das verminoses,
Pode acontecer dessa forma. Leptospirose também, que é uma zoonose. O que é zoonose? Então, a leptospirose, relacionado com o vetor dela, é a água contaminada com a urina do rato infectado. Então, não é inseto. Então, nem todas as vezes o vetor é inseto. Então, faça um quadro de comparação entre essas viroses, destacando o que você acha mais importante, transmissão, sintomatologia, né? A gente sabe que essa tal de chikungunya, ela seria uma dor nas articulações, dor nos ossos, né? E o Zika vírus já é dor na musculatura, e você pode ainda conviver com esse vírus por longo tempo. Tem particularidades sobre o Aedes aegypti. O que se deve fazer como medida emergencial? É evitar água parada ou é eliminar os criadouros? Também tem questões sobre isso. A gente sabe que os ovos, os micro-ovos desse mosquito, eles podem sobreviver até 1 ano ou mais fora da água. Fica só esperando na água. Então, se você não tiver o criadouro, potencial criadouro, a água não vai chegar. Então, elimina o criadouro ou elimina a água parada? Então, ainda falando sobre o Aedes aegypti, ele também é vetor de uma outra doença que muitos não sabem, que é a dirofilariose. A dirofilariose é o verme que dá no coração dos nossos cães. Tem a ver com também, mais uma, professor, com esse Aedes, com esse mosquitinho aí famoso. Talvez ainda caia alguma questão sobre poluição da água, como eu já falei. Talvez, não sei se vai cair eutrofização, já caiu várias vezes. Você já está careca de saber. Eu tenho um podcast só sobre eutrofização, excelente, que fala da diminuição do oxigênio dissolvido na água. Essa é a causa da mortandade das outras espécies, causada por a eutrofização, né? Então, relacione com ecologia aí, com o meio ambiente. Eutrofização, dê uma lida mais uma vez. E pode ser que eles peçam de uma outra forma. Inversão térmica, dê uma olhada. Inversão térmica. Eu já estou dizendo para vocês o que vai cair, né? Então, nós temos ecologia, parasitose, tem que estudar várias doenças. Fisiologia, já falei. Relacione com metabolismo energético, fisiologia, né? Aí vem biotecnologias, dê uma olhada também em transgênicos, DNA recombinante, dê uma olhada também, uma estudada sobre isso aí, transgênicos, DNA recombinante, certo? Estude insulina, diabetes, doenças, coloquem diabetes também. Tá aí. Esse podcast é justamente o que você deve saber a priori. Também acesse os amantes da biologia no Facebook, coloque na janelinha de pesquisa o assunto que você quer. Tem muitas questões comentadas, coloque lá perguntas, que vai aparecer muitas. Amantes da biologia, galerinha, no Facebook, acesse de preferência com o PC. E aqueles que faz uso de uma internet boa, vai se dar bem. Beleza? Comentem, compartilhem. Abraço do professor Alan Calvé.